Tem dias que a vida inteira muda em menos de 2 minutos. Não de forma gradual, não com avisos, não com aquela sensação lenta de que algo está se desintegrando. Muda de uma vez, como um copo que cai da bancada e se parte no chão antes que você tenha tempo de estender a mão. Foi exatamente assim comigo numa terça-feira de outubro, às 10h43 da manhã, quando as portas de vidro do meu escritório se abriram com uma força desnecessária e eu ouvi o barulho dos saltos dos sapatos de couro marrom do meu marido ecoando no piso de mármore que eu escolhi, peça por peça, quando reformei aquele espaço 8 anos atrás. Eu estava na sala de reuniões com a Patrícia, minha gerente de projetos, e com 2 clientes novos, o casal Drummond, que tinha nos procurado para reformar uma cobertura no Belvedere. Era uma reunião importante. O marido, um médico ortopedista de mãos grandes e voz pausada, tinha acabado de abrir a pasta com as referências que trouxera do Pinterest. E eu estava me inclinando levemente sobre a mesa para ver melhor as imagens quando escutei minha recepcionista, a Giovanna, chamando meu nome com aquela voz apertada de quem está tentando ser discreta e, ao mesmo tempo, está com medo. Renata, Renata, seu marido está aqui. Eu levantei os olhos antes mesmo de processar completamente o que ela tinha dito. E foi nesse exato instante que ele entrou na sala de reuniões, sem bater, sem pedir licença, sem sequer olhar para o casal Drummond sentado à minha frente como se eles não existissem. Cláudio tinha o rosto vermelho. Não o vermelho de quem correu ou de quem está com calor. Era aquele vermelho específico que eu aprendi a reconhecer em 18 anos de casamento. O vermelho da raiva contida que está prestes a deixar de ser contida. Eu me levantei. Não sei bem por que me levantei. Talvez por instinto. Talvez porque em 18 anos meu corpo tivesse aprendido que quando Cláudio ficava com aquela cor, era melhor estar de pé. Cláudio, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Estou em reunião. Ele não ligou. Ele ficou parado no meio da sala, de terno cinza, com a gravata levemente afrouxada, e me olhou com aquele olhar que eu conhecia tão bem quanto conhecia o cheiro da minha própria casa. Um olhar que dizia que ele estava prestes a fazer algo que eu não ia gostar, e que ele sabia disso, e que não se importava. Em reunião, ele repetiu, e havia uma ironia tão carregada naquelas 2 palavras que elas pesaram no ar da sala como se fossem sólidas. Que bonito. Cláudio, por favor, não é a hora. Não é a hora. Ele ergueu a voz. Não muito. Apenas o suficiente para que todo mundo na sala sentisse a mudança na temperatura do ambiente. O Dr. Drummond fechou a pasta. A esposa dele pousou a xícara de café que estava segurando. Patrícia, do meu lado, ficou absolutamente imóvel. Você que me diz quando é a hora, Renata. Você que passa o dia inteiro aqui brincando de empresária enquanto eu sustento a casa, sustento os filhos, sustento tudo. O silêncio que se seguiu foi do tipo que dói. O tipo que ocupa o espaço entre as pessoas como se fosse uma coisa física. Eu senti o calor subir pelo meu pescoço. Não era vergonha. Eu precisei de alguns segundos para identificar o que era, porque era uma sensação que eu não tinha sentido fazia muito tempo. Era raiva. Uma raiva limpa, cristalina, que subia pelo meu estômago e chegava até minha garganta com uma clareza que me surpreendeu. Vamos conversar lá fora, eu disse. Minha voz continuava firme. Eu não sabia de onde vinha aquela firmeza, mas eu a segurava com as 2 mãos. Não! Ele deu um passo em direção a mim. Vou falar aqui mesmo, porque eu estou cansado. Cansado de fingir que esse circo todo tem algum sentido. Você sabe quanto custa manter esse escritório? Sabe quem paga as contas da sua casa enquanto você fica aqui se achando? Giovanna apareceu na porta. Ela estava com a mão sobre a boca. Marcos, meu contador, que tinha escutado o barulho da recepção e se levantado da sua mesa, estava parado no corredor com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. E havia mais 2 funcionários atrás dele. Designers jovens que eu tinha contratado no ano anterior, que estavam me olhando com aquela mistura de choque e constrangimento que as pessoas têm quando testemunham algo que não deveriam estar vendo. Cláudio girou levemente o corpo,
como se estivesse se apresentando para uma plateia que ele mesmo tinha convocado, e disse as palavras exatas. As palavras que eu vou carregar para o resto da minha vida, não pela dor que causaram, mas pelo que vieram depois delas. Essa mulher vive às minhas custas. Sem mim, ela não é absolutamente nada. O silêncio depois disso foi diferente do silêncio anterior. Esse era o silêncio de quem levou um golpe e ainda não sabe onde dói. O Dr. Drummond olhou para mim. Sua esposa olhou para mim. Patrícia olhou para mim. Giovanna olhou para mim. Marcos olhou para mim. Os 2 designers olharam para mim. E eu percebi naquele momento que todas aquelas pessoas estavam esperando ver o que eu ia fazer. Eu pensei nos 18 anos. Pensei na Isabela e no Mateus. Pensei nas noites que passei acordada fazendo orçamento, nas reuniões que perdi de escola porque tinha prazo de entrega, nas viagens que cancelei porque tinha projeto novo, nas vezes que comi mal porque estava sem tempo de parar para almoçar. Pensei nos 340 mil hares que eu tinha descoberto que sumiram da nossa conta conjunta aos poucos, em transferências pequenas o suficiente para não levantar alarme imediato, mas grandes o suficiente para financiar uma vida paralela que eu não fazia parte. Pensei nos 3 meses em que eu tinha dormido ao lado desse homem sabendo de tudo e sem dizer nada, enquanto construía em silêncio o que precisava ser construído. E então eu abaixei os olhos para a minha bolsa, que estava pendurada no encosto da cadeira ao meu lado. Peguei o celular. Cláudio me olhou com aquela expressão de quem acha que sabe o que vai acontecer a seguir, de quem acha que conhece a mulher que está na sua frente. Ele não me conhecia. Eu abri os contatos. Encontrei o nome que eu tinha salvo simplesmente como Fer, porque Fernanda e eu nos conhecemos quando tínhamos 12 anos. Quando éramos vizinhas no Santa Lúcia e passávamos as tardes uma na casa da outra, e quando você conhece alguém assim, você não precisa do sobrenome. Toquei no nome. Coloquei o telefone no ouvido. Ela atendeu no segundo toque. Fer, eu disse. Minha voz estava calma. Era uma calma que eu não sabia que tinha, mas estava lá, no fundo de mim, sólida como concreto. Pode protocolar tudo agora. O silêncio do outro lado durou exatamente 1,5 segundos. Entendido, ela disse. Já está feito. Eu abaixei o telefone. Cláudio tinha mudado de cor. O vermelho da raiva tinha dado lugar a alguma coisa que eu levei um momento para identificar porque era uma coisa rara nele. Era confusão. Pela primeira vez em muito tempo, Cláudio Figueiredo não sabia o que estava acontecendo. O que foi isso? Ele disse. A voz tinha perdido um pouco do volume. O que você acabou de fazer? Eu coloquei o celular de volta na bolsa com cuidado. Olhei para o casal Drummond. Peço desculpas pela interrupção, eu disse, com a mesma voz que eu usaria para retomar qualquer reunião de negócios. Infelizmente, vou precisar remarcar nossa conversa para amanhã. Posso pedir para a Giovanna entrar em contato com vocês ainda hoje para confirmar o horário? A esposa do Dr. Drummond me olhou por um longo momento. E então, ela fez alguma coisa que eu não esperava. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas real. Pode remarcar, ela disse, com todo prazer. Eles se levantaram. Cláudio ficou parado, sem saber se devia se mover. Enquanto o casal passava por ele em direção à saída, o Dr. Drummond parou brevemente ao lado do meu marido. Não disse nada. Apenas o olhou por 1 segundo, da cabeça aos pés, com aquela expressão tranquila que algumas pessoas têm quando estão avaliando algo e já chegaram a uma conclusão. Depois continuou andando. Giovanna os acompanhou até a saída. Patrícia, sem que eu precisasse dizer nada, fez um gesto discreto para os 2 designers que estavam no corredor e todos voltaram para seus lugares. Marcos desapareceu em direção à sua sala. Em menos de 1 minuto, só restávamos eu e Cláudio na sala de reuniões. Ele se aproximou. Deu 2 passos em direção a mim com aquela postura que eu conhecia. O queixo levantado, os ombros abertos, o corpo que ocupa espaço porque aprendeu que pode. Você vai me explicar o que foi essa ligação, ele disse. Não era uma pergunta. Não agora, eu disse. Renata. Cláudio. Eu o interrompi e havia alguma coisa na minha voz que fez ele parar.
Eu não gritei. Não precisei. Você acabou de entrar no meu escritório, na frente dos meus clientes e dos meus funcionários, e disse que eu não sou nada sem você. Eu fiz uma pausa. Essa foi a última vez que você me humilhou, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Ele abriu a boca. Os documentos já foram protocolados. Eu continuei. Você vai receber a notificação no endereço que está registrado. Sugiro que você contrate um bom advogado. Eu peguei minha bolsa. Saí da sala de reuniões. Atravessei a recepção sem olhar para trás, mas eu ouvi. Ouvi o momento exato em que ele tentou me segurar pelo braço e ouvi a voz de Giovanna, minha recepcionista de 24 anos, que jamais tinha dito uma palavra fora do lugar em 2 anos de trabalho, dizendo com uma firmeza que me aqueceu o peito: Senhor, o senhor não pode. E então ouvi a porta de vidro se abrindo e os saltos dos meus próprios sapatos na calçada de mármore do lado de fora. E o sol de outubro em Belo Horizonte batendo no meu rosto como se fosse um cumprimento. Eu respirei. 3 meses. Eu tinha guardado tudo por 3 meses. E agora estava guardado de uma forma diferente, num lugar onde Cláudio não podia chegar. Mas para você entender por que aquele momento foi possível, por que eu fui capaz de ficar de pé enquanto ele tentava me destruir na frente de todo mundo, eu preciso te contar de onde eu vim. Preciso te contar como uma menina que cresceu num apartamento simples, no Barreiro, que aprendeu a costurar cortina com a mãe para economizar dinheiro, que estudou design de interiores, trabalhando de dia e pagando a faculdade à noite, chegou àquela sala de reuniões com piso de mármore que ela mesma escolheu. E preciso te contar o que essa menina descobriu sobre o homem com quem dormiu por 18 anos. E como ela passou 3 meses inteiros fingindo não saber enquanto construía, peça por peça, a saída mais precisa que já planejou na vida. Se você quer descobrir o que estava naqueles documentos protocolados e o que aconteceu quando Cláudio finalmente entendeu o tamanho do que tinha perdido, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu nasci num apartamento de 2 quartos, na Vila Pinho, no Barreiro, zona oeste de Belo Horizonte, num andar alto o suficiente para que pela janela do quarto eu conseguisse ver um pedaço do céu entre os prédios. Minha mãe, Dona Aparecida, que todo mundo chamava de Cida, trabalhava como assistente administrativa numa escola particular do bairro. Meu pai era técnico de manutenção elétrica e passava semanas fora quando pegava contrato em obras no interior. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente, e minha mãe fazia questão de que o suficiente parecesse abundante. Foi ela quem me ensinou a enxergar espaço, não da forma que eu ensinei depois, com prancha de projeto e software de modelagem tridimensional, mas de um jeito mais antigo e mais honesto. Ela pegava um tecido barato de mercadinho e transformava em cortina com barra de madeira pintada. Ela colocava uma planta em cima de uma pilha de livros velhos e criava altura onde não tinha. Ela usava espelho para ampliar o que era pequeno. Desde criança, eu aprendi que um ambiente não precisa de dinheiro para ter dignidade. Ele precisa de intenção. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe me deu um caderno de capa dura azul e disse que eu devia desenhar os cômodos que eu queria ter um dia. Não os que a gente podia ter. Os que eu queria. Eu desenhei salas com pé direito alto, escritórios com luz natural, cozinhas com ilha central. Desenhei sem régua, sem proporção certa, mas com uma clareza de imagem que ainda hoje me impressiona quando folheio aquele caderno que ainda guardo na minha gaveta de cima. Fiz cursinho durante o dia e trabalhei como atendente numa ótica à tarde e no início da noite por 2 anos. Entrei na faculdade de design de interiores com 20 anos, numa particular do funcionários que cabia no meu orçamento desde que eu não perdesse nenhuma bolsa parcial por nota baixa. Então eu nunca perdi. Eu dormia pouco, estudava muito e nos finais de semana eu fazia bicos ajudando a montar estandes de decoração em feiras e eventos. Foi numa dessas feiras, num pavilhão do Expo Minas, num sábado de julho, com cheiro de tinta fresca e carpete sintético,
que eu conheci Cláudio Figueiredo. Ele tinha 25 anos e trabalhava como engenheiro júnior numa construtora do pai. Era bonito do jeito que homens assim costumam ser bonitos. Alto, ombros largos, aquela segurança natural de quem nunca precisou se preocupar muito com dinheiro. Ele veio falar comigo porque eu estava posicionando um quadro torto numa das paredes do estande. E ele disse, com aquele sorriso que eu levei meses para perceber que era estudado, que o quadro estava 4 centímetros mais alto do lado esquerdo. Eu corrigi o quadro. Agradeci. Voltei ao trabalho. Ele ficou. Na época, eu achei que era persistência. Levei anos para entender que era controle, que desde aquele primeiro sábado ele já estava mapeando o terreno. A gente namorou por 2 anos. Casou quando eu tinha 24 e ele 29. Minha mãe chorou na cerimônia, mas eu entendi só muito depois que aquelas lágrimas tinham mais de uma camada. Ela nunca disse nada abertamente. Mas há uma forma que mães têm de apertar a mão da filha que vai além de carinho. É um aperto que pergunta, você tem certeza? E eu, com 24 anos e o coração cheio daquela certeza que a juventude fabrica com tanta facilidade, respondi com um sorriso que sim, eu tinha. Os primeiros anos foram bons, ou eu os lembro como bons, que talvez não seja a mesma coisa. A Isabela nasceu com 1 ano e 3 meses de casamento, e eu fiquei em casa com ela por 6 meses antes de voltar a trabalhar. Quando voltei, comecei a pegar projetos pequenos por conta própria. Apartamentos de amigos, reforma do consultório da dentista da nossa rua, a sala de espera de um escritório de advocacia que uma colega da faculdade tinha montado. Cláudio, no começo, falava com orgulho para os amigos que a mulher dele tinha talento, que ela decorava tudo, que tinha um olho especial. Mas havia uma versão diferente dessa frase quando a gente estava a sós. Você tem jeito para essas coisas pequenas, ele dizia, quando eu contava de um projeto novo. Sempre pequenas. Sempre essa palavra, como se fosse um elogio e um limite ao mesmo tempo. Quando o Mateus nasceu, 4 anos depois da Isabela, eu já tinha uma cartela de clientes pequena, mas consistente. Trabalhava do escritório que tinha montado num quarto vago do nosso apartamento, entre mamadas e fraldas e reuniões de escola. Cláudio tinha se tornado sócio da construtora do pai 2 anos antes, e com a sociedade veio uma versão dele que eu fui conhecendo em camadas lentas e desconfortáveis. Ele passou a comentar quanto eu gastava com material de escritório. Passou a perguntar, com aquela voz de quem está apenas curiosa, quanto cada projeto rendia e para onde ia o dinheiro. Passou a fazer comparações. A mulher do Rodrigo parou de trabalhar depois que o segundo filho nasceu. Disse que é melhor assim, que a família precisa. Ou, você não acha que fica pesado para você? Trabalho, crianças, casa? Não precisa se sobrecarregar. Eu continuei. Quando a Isabela tinha 6 anos e o Mateus tinha 2, minha mãe foi diagnosticada com um problema no coração. Não grave o suficiente para cirurgia, mas sério o suficiente para exigir acompanhamento médico regular, medicação cara e uma atenção que ela antes não precisava. Comecei a ir até ela 3 vezes por semana. Levava os filhos nos fins de semana. Reorganizei meu horário de trabalho para conseguir estar presente. Cláudio nunca disse que se incomodava com isso. Mas havia um silêncio específico que ele usava quando eu chegava em casa depois de um dia que tinha incluído visita à minha mãe. Um silêncio que avaliava, que calculava, que cobrava sem usar palavras. Minha mãe morreu com 61 anos, numa quarta-feira de março, 4 anos atrás. Eu estava com ela. Segurei a mão dela até o fim. E no dia seguinte, enquanto eu ainda estava desfazendo os nós mais difíceis do luto, Cláudio me perguntou se ela havia deixado alguma coisa em testamento. Havia. Ela tinha um apartamento pequeno no Barreiro que herdou do meu avô e que valia à época cerca de 320 $10. Ele foi deixado integralmente para mim. Com a venda, mais uma reserva que ela havia guardado ao longo de anos, num título de capitalização antiquado e fiel do jeito que ela era, eu herdei ao todo 480 $. Cláudio ficou sabendo do valor no mesmo dia em que eu fui ao cartório tratar da sucessão.
Ele foi comigo, disse que queria me apoiar. Mas no caminho de volta, no carro, enquanto eu ainda estava com os olhos vermelhos e a voz embargada, ele disse que talvez fosse inteligente usar parte daquele dinheiro para amortizar o financiamento de um terreno que a construtora tinha tomado. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Ele voltou a falar sobre o terreno 3 vezes nas semanas seguintes. Eu não usei o dinheiro da herança para o terreno. Abri uma conta separada, coloquei tudo lá e não disse mais nada sobre o assunto. Cláudio também não falou mais. Mas alguma coisa mudou a partir dali, como se ele tivesse percebido que eu era capaz de dizer não, e como se isso fosse um problema que ele precisava resolver de alguma forma. Foi também por volta desse período que eu abri o escritório. Não mais no quartinho de casa, um espaço real, alugado, no bairro Funcionários, com sala de reuniões, 2 estações de trabalho para os designers, recepção com a Giovana e sala dos fundos para o Marcos. Usei parte da herança para o capital inicial. Registrei a empresa integralmente no meu nome. A doutora Fernanda, que na época eu não via há alguns anos, mas com quem mantinha contato, me ajudou com os documentos societários sem cobrar honorários, porque disse que era presente de inauguração. Cláudio foi à inauguração. Tomou champanhe, cumprimentou clientes, tirou foto com o braço ao redor dos meus ombros. Mas no dia seguinte, na cozinha, enquanto tomávamos café, ele disse: "Espero que você saiba que se der errado, não vai ser do meu bolso que vai sair o prejuízo." Não deu errado. Em 3 anos, o escritório cresceu. Consegui contratos com incorporadoras para decoração de unidades modelo. Fechei parceria com uma loja de mobiliário italiano para especificação exclusiva. Minha cartela foi de 2 clientes simultâneos para 12. Contratei mais 2 designers. O faturamento do escritório no último ano fechado foi de $1.200.000. A margem líquida não era essa, claro, mas era suficiente para que o escritório se sustentasse, crescesse e ainda me pagasse um prolabore que cobria com folga minha parte nas despesas da casa. Cláudio sabia de tudo isso. Mas havia uma narrativa que ele mantinha, dentro de casa, nos almoços de família, nas conversas com amigos, que era diferente dos números reais. Nessa narrativa, eu tinha um negocinho que ele tolerava porque me fazia feliz, mas que seria insustentável sem o seu suporte. Nessa narrativa, eu vivia às custas dele. Eu deixei essa narrativa existir por tempo demais. Esse é o meu arrependimento. Não o casamento em si. Não os 18 anos, não a escolha que fiz aos 24. Meu arrependimento é ter permitido que uma mentira fosse repetida tantas vezes que algumas pessoas ao nosso redor começaram a acreditar nela, incluindo, em alguns momentos mais fracos, eu mesma. Mas aí chegou o dia de setembro, 1 ano atrás, quando o Marcos entrou na minha sala com aquela expressão que eu nunca tinha visto nele, fechou a porta atrás de si. Colocou uma planilha impressa na minha mesa e disse: "Renata, eu preciso te mostrar uma coisa na conta conjunta." Eu olhei para os números. Tinha alguma coisa errada. Transferências pequenas, de R$8.000, R$12.000, R$6.500, espalhadas ao longo de 8 meses, sempre para a mesma conta de pessoa física, sempre feitas nas segundas-feiras de manhã, quando eu chegava cedo no escritório e Cláudio sabia que eu não ia olhar o banco antes do almoço. O total acumulado era de R$340. Reais. "Você conhece esse CPF?" o Marcos perguntou, apontando para os dados do destinatário. Eu não conhecia o CPF, mas o nome me disse tudo o que eu precisava saber. Letícia Drummond. Não a esposa do médico que esteve na minha sala de reuniões naquela manhã de outubro. Outra Drummond. Uma mulher de 31 anos, fisioterapeuta, que eu fui descobrir depois, morava num apartamento de 2 quartos no Lourdes, num prédio sem porteiro, com academia no térreo e vaga de garagem descoberta. Um apartamento que, segundo o contrato de aluguel que a Fernanda conseguiu levantar depois, tinha o aluguel pago por uma empresa de fachada cujo sócio oculto era o mesmo Cláudio Figueiredo, que toda manhã tomava café na minha cozinha e perguntava se eu tinha visto onde estava o controle do ar-condicionado. Naquela tarde, depois que o Marcos saiu da minha sala, eu fiquei sentada por 40 minutos olhando para a janela.
Não chorei. Achei que fosse chorar, mas não chorei. O que eu senti foi algo muito mais frio que lágrima. Era uma clareza que dói menos do que a dúvida, mas que ocupa um espaço diferente dentro do peito. Uma clareza que diz: você sabia, não dos detalhes, mas você sabia que havia alguma coisa errada fazia muito tempo e você escolheu não olhar porque olhar ia custar caro. Na mesma tarde liguei para a Fernanda. Você tem provas documentadas? Ela perguntou, depois de me ouvir em silêncio por 10 minutos. Tenho a planilha do Marcos e os extratos. Consegue mais? Vou conseguir. Então não faz nada ainda, ela disse. Não confronta, não muda a rotina, não move dinheiro. Você me escuta, Renata. Você vai continuar a sua vida normal por enquanto, porque o elemento surpresa é o maior ativo que você tem agora. Qualquer movimento antes da hora vai dar a ele tempo de esconder o que ainda dá para esconder. Eu entendi. E foi assim que eu passei 3 meses dormindo ao lado de Cláudio Figueiredo, tomando café com ele de manhã, comparecendo ao almoço de aniversário da sogra, assistindo ao jogo de futsal do Mateus na arquibancada do ginásio ao seu lado, enquanto, em silêncio, eu e a Fernanda construíamos cada tijolo do que precisava ser construído. Levantamos os extratos dos últimos 2 anos. Documentamos cada transferência. A Fernanda contratou um perito para laudo das movimentações. Fizemos o inventário completo do patrimônio do casal. Eu fotografei documentos, salvei e-mails, anotei datas. E enquanto eu fazia tudo isso, Cláudio continuava com a sua narrativa. Continuava dizendo, para quem quisesse ouvir, que eu tinha um negocinho que ele bancava, que eu dependia dele, que sem ele eu não era nada. Ele estava construindo a corda. Eu estava esperando ele subir nela. Na manhã de uma terça-feira de outubro, às 10h43, ele entrou pela porta de vidro do escritório que eu construí com o suor das minhas mãos e com o dinheiro que minha mãe passou a vida guardando, e gritou para mim, na frente dos meus clientes e dos meus funcionários, que eu era nada sem ele. E eu pensei, que bom que você veio até aqui dizer isso, porque agora todo mundo vai saber exatamente quem é você, e o que você fez, e o que vai acontecer a seguir. Naquela mesma noite, depois que as crianças dormiram, eu fui até o banheiro do corredor, o menor da casa, o que ficava longe do quarto onde Cláudio estava assistindo televisão, e sentei na beirada da banheira com o celular no colo. Mandei mensagem para a Fernanda. Ele foi lá hoje, na frente de todo mundo. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Eu sei, já protocolei. Agora, a próxima fase. E então ela mandou uma segunda mensagem. 3 palavras apenas, que eu li e reli 4 vezes seguidas antes de desligar a tela. Você está pronta. Eu fiquei olhando para o azulejo branco da parede do banheiro por um tempo que não sei quanto durou. Havia uma trinca pequena no rejunte perto do ralo, que eu tinha pedido para Cláudio mandar consertar havia 2 anos, e ele nunca tinha mandado. Eu pensei, quando eu sair daqui, vou contratar alguém para consertar esse rejunte. Não porque era importante, mas porque era meu, e eu podia. No dia seguinte, acordei antes do alarme. Fiz café. Acordei as crianças para a escola. Preparei a lancheira do Mateus com o sanduíche que ele gostava, queijo branco com tomate sem casca, porque ele não suportava a casca do tomate desde os 4 anos. Levei os 2 até o portão, dei um abraço na Isabela que durou 2 segundos a mais que o normal. Ela me olhou com aquela perspicácia de adolescente que percebe quando algo está diferente, mas não tem palavras ainda para perguntar o quê. Eu sorri para ela. Ela sorriu de volta, e eu soube que ela não acreditou completamente no meu sorriso, mas que ia respeitar o tempo que eu precisava. Voltei para dentro. Cláudio estava na cozinha com o terno do dia anterior dobrado no braço e a expressão de homem que passou a noite mal dormido. Ele estava com a aparência de quem queria falar, e ao mesmo tempo de quem não sabia como começar. Havia uma fragilidade pequena nele naquela manhã que eu nunca tinha visto antes, e que eu reconheci pelo nome que ela tinha. Era o medo de quem não sabe o que o outro sabe. Bom dia, eu disse, passando por ele em direção à geladeira. Renata. Ele colocou a mão no meu braço, levemente, sem força. Uma mão que pedia, não que impunha. Não agora, Cláudio,
eu disse, com o mesmo tom que eu usaria para adiar uma reunião de pauta secundária. Tenho que chegar cedo. Peguei minha bolsa, saí. No carro, respirei fundo uma vez antes de ligar o motor. Uma vez era suficiente. Eu tinha descoberto isso nos 3 meses anteriores, que uma respiração funda e consciente é capaz de fazer mais do que 10 minutos de ansiedade circular. Liguei o carro, coloquei o GPS no escritório e fui. A Fernanda me esperava lá. Ela chegou às 8h30 com uma pasta fina de couro marrom que ela colocou sobre a minha mesa de reuniões sem cerimônia, como quem pousa uma ferramenta de trabalho, porque era exatamente isso que era. Ela abriu a pasta. Mostrou os documentos protocolados na véspera. A petição inicial de divórcio litigioso com partilha de bens, o pedido de tutela de urgência para bloqueio de movimentações financeiras nas contas conjuntas e o requerimento de abertura de inquérito civil pelas transferências irregulares documentadas pelo Marcos. O bloqueio foi concedido esta manhã, ela disse. O juiz da vara de família aceitou a tutela de urgência. As contas conjuntas estão congeladas a partir de agora. Eu olhei para os papéis. Havia uma solidez em ver em preto e branco o que tinha existido apenas como plano na minha cabeça por 3 meses. Quando ele vai ser notificado? O oficial de justiça vai ao endereço residencial ainda essa semana, provavelmente amanhã ou depois. E o apartamento dela? A Fernanda fez uma pausa mínima. Era uma pausa que ela usava quando estava prestes a dizer algo que sabia que ia doer. Não por crueldade, mas porque era necessário. O apartamento está no nome da empresa dele, a empresa está no nome do sócio, que é o cunhado. Mas o contrato de locação tem o e-mail corporativo pessoal do Cláudio como contato do responsável. Isso, junto com os extratos, estabelece vínculo suficiente. Marcos entrou na sala com 3 cafés e fechou a porta. Ele era assim, silencioso, preciso, presente no momento certo. Desde o dia em que me trouxe a planilha com aquela expressão séria, ele não tinha feito pergunta nenhuma além do estritamente técnico. Mas havia um cuidado na forma como ele conduzia os assuntos financeiros do escritório nas últimas semanas que me dizia que ele entendia exatamente o que estava em jogo. Marcos, eu disse, preciso do relatório de avaliação do escritório. Pronto desde segunda, ele disse, colocando uma segunda pasta sobre a mesa. Avaliação independente feita pelo escritório de perícia contábil que a Fernanda indicou. O valor está em 890, diário, considerando carteira de clientes, contratos em andamento, ativos físicos e fundo de comércio. A Fernanda anotou o número. Isso fica fora da partilha. A empresa é pré-nupcial na origem do capital e está registrada exclusivamente no seu nome. O que entra na partilha são os bens comuns, o apartamento do Belvedere, o sítio em Brumadinho, os 2 carros, as aplicações financeiras conjuntas e a participação societária dele na construtora. Quanto soma? Com a participação societária avaliada pelo perito, em torno de 2.300 ZNLs. Havia um silêncio específico que esse número criou na sala. Não era o silêncio de quem está impressionado com a cifra. Era o silêncio de quem está entendendo, pela primeira vez com toda a clareza numérica necessária, o tamanho do que estava sendo disputado e o tamanho do que Cláudio tinha tentado esconder enquanto me chamava de dependente. Nos dias que se seguiram, a Fernanda foi metódica do jeito que eu aprendi a amar nela quando éramos crianças, e ela organizava os livros da mochila por ordem de tamanho e recusava, categoricamente, a pegar atalho quando havia um caminho correto disponível. Cada documento gerava outro documento. Cada prova fundamentava uma nova requisição. Ela trabalhou com um foco que me impressionava mesmo conhecendo-a há 30 anos. E enquanto isso acontecia dentro do escritório de advocacia dela, no Savassi, eu mantive minha rotina com uma normalidade que me exigiu mais disciplina do que qualquer projeto que já executei. Fui às reuniões, fechei 2 contratos novos, participei da entrega de uma obra no Serra que tinha ficado linda, com aquela luz da tarde entrando pela janela da sala de estar que eu tinha projetado exatamente para aquele ângulo. Levei o Mateus ao treino de futsal. Fui à reunião de pais da Isabela.
Cozinhei macarrão no sábado porque era o prato favorito do Mateus e sábado era dia de prato favorito. Cláudio tentou conversar comigo 4 vezes nessa semana. Na primeira, eu disse que estava cansada e que ia dormir. Na segunda, eu disse que tinha prazo de entrega e precisava trabalhar. Na terceira, ele ficou parado na porta do meu escritório em casa por quase 1 minuto sem dizer nada. E eu continuei olhando para o monitor como se ele não estivesse lá, até que ele foi embora. Na quarta, ele disse: Renata, isso está me deixando louco. Me diz o que está acontecendo. Eu levantei os olhos para ele. Você vai saber em breve. Ele ficou olhando para mim com aquela expressão de homem que está tentando ler um texto em idioma que não domina completamente. Depois saiu. O oficial de justiça chegou na quinta-feira de manhã, às 9h20, quando Cláudio já estava na construtora. A notificação foi entregue para ele no próprio escritório da empresa, na frente dos sócios. Isso foi uma escolha da Fernanda, não da minha. Você entrou no seu escritório na frente dos seus funcionários, ela me disse quando discutimos o endereço de entrega. É justo que ele receba no dele. Eu não discordei. Ele me ligou 8 minutos depois da entrega. Eu não atendi. Ele ligou mais 4 vezes em meia hora. Eu não atendi nenhuma. Na mensagem de texto que ele mandou, depois das ligações ignoradas, havia uma progressão interessante de tom que eu li com a frieza de quem analisa um dado. A primeira mensagem dizia: a gente precisa conversar. A segunda dizia: isso é um exagero absurdo. A terceira dizia: você não pode fazer isso sem me consultar. A quarta dizia: onde estão os meus filhos? Os filhos estavam na escola, onde estavam toda quinta-feira de manhã, desde que tinham idade escolar, como ele saberia se tivesse prestado mais atenção nos 8 anos anteriores. Respondi apenas à quarta mensagem. Na escola, estão bem. Não respondi mais nada. Ele apareceu no escritório naquela tarde. Dessa vez, diferente da terça-feira anterior, ele não veio com raiva. Veio com aquela postura que eu também conhecia. Mais perigosa que a raiva porque era mais calculada. Veio com conciliação. Ficou parado na recepção, disse a Giovana que precisava falar com a esposa, usou a palavra esposa com uma ênfase que era ao mesmo tempo possessiva e apelativa. Giovana me ligou na ramal. Eu disse: fala para ele que eu estou em reunião. Ela falou. Ele disse que esperava. Ficou sentado na recepção por 40 minutos. Eu não saí da sala. Quando ele finalmente foi embora, a Giovana bateu levemente na minha porta e entrou com aquela expressão de lealdade discreta que ela tinha desenvolvido desde a manhã da terça-feira. Ele foi, ela disse. E deixou isso. Era um envelope com o meu nome escrito à mão com a letra cursiva grande e inclinada que eu conhecia de 18 anos de bilhetes na geladeira. Eu peguei o envelope. Agradeci a Giovana. Esperei ela sair e fechar a porta. Abri o envelope. Era uma carta de 4 páginas escritas à mão. Eu li do começo ao fim, sem pressa. Havia um pedido de desculpas que ocupava a primeira página e meia. Havia uma explicação para as transferências que começava com "Você não entende como funciona uma empresa", e que eu não precisei terminar de ler para saber onde ia dar. Havia uma menção aos filhos que usava as palavras "o que é melhor para eles", de uma forma que me irritou mais do que qualquer outra coisa na carta, porque é a frase que as pessoas usam quando querem transformar os filhos em argumento e não em preocupação real. E havia, na última página, uma frase que ele deve ter achado que seria o ponto de virada da carta, sublinhada 2 vezes. Eu sei que você ainda me ama, e eu sei que você sabe que sem essa empresa eu não sou eu mesmo. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope. Coloquei o envelope dentro da gaveta debaixo da minha mesa, que tinha chave. Liguei para a Fernanda. Ele mandou carta, eu disse. O que dizia? Que sem a empresa ele não é ele mesmo. Ela ficou em silêncio por 2 segundos. Isso é interessante, ela disse, com aquele tom que eu aprendi a reconhecer como o dela quando está processando uma informação juridicamente. Porque a avaliação pericial da participação societária dele vai ser contestada pela defesa dele com base exatamente nesse argumento.
que a empresa é a fonte de renda primária e que a partilha da cota vai inviabilizar a continuidade. Mas a nossa posição é sólida. Você quer que eu responda formalmente pela carta? Não, eu disse. Deixa ele esperar. Havia uma segunda frente que estava se desenvolvendo em paralelo, mais silenciosa, que eu soube por um canal que não esperava. A Isabela, minha filha de 16 anos, veio falar comigo numa noite de semana depois do jantar, quando o Mateus já tinha ido dormir e a casa estava naquele silêncio específico de fim de dia. Ela sentou na beirada da minha cama, cruzou as pernas e me olhou com aquela seriedade que ela carregava desde pequena, que vinha de algum lugar que eu nunca soube identificar completamente. Mãe, ela disse, eu preciso te falar uma coisa. Me fala. Eu vi o pai conversando no telefone no carro semana passada. Eu tinha saído da escola mais cedo porque a professora de biologia cancelou a aula e ele não sabia. Ele estava estacionado na frente da escola, mas não tinha descido, e quando eu cheguei no carro ele desligou o telefone rápido e ficou vermelho. Ela fez uma pausa. Ele falou, eu resolvo isso, pode ficar tranquila. Eu não sei com quem era, mas eu achei que você devia saber. Eu olhei para minha filha, para os olhos dela que eram os meus, a testa dela que era a do meu pai, a postura reta que ela tinha desenvolvido sozinha sem que ninguém pedisse. Eu pensei, você é a coisa mais importante que eu fiz na vida. Não o escritório, não a vingança, não os 890.000 usuários de avaliação. Você. Obrigada por me falar, eu disse. Você está bem? Estou. E era verdade. Vai ficar tudo bem? Vai. E isso também era verdade. Ela me abraçou. O abraço dela era o abraço de quem já saiu da infância, mas ainda guarda dentro um pedaço dela, que aparece nos momentos importantes. Eu a segurei por um tempo mais longo do que ela esperava, e ela deixou. O que a Isabela tinha ouvido era, a Fernanda confirmou depois, provavelmente uma ligação para a Letícia, porque a Letícia, descobrimos, tinha procurado um advogado próprio quando soube da ação e estava tentando entender sua posição jurídica. Ela era, nesse sentido, também uma vítima de uma arquitetura de mentiras que Cláudio tinha construído com a mesma competência que usava para construir prédios. Sólida por fora, com problemas estruturais escondidos nas paredes. Mas a parte que Cláudio não havia calculado, o ponto cego da sua estratégia inteira, era o que Marcos tinha documentado com uma precisão que fazia o trabalho de um perito formal. Porque além das transferências para a Letícia, havia uma segunda irregularidade que apareceu quando Marcos aprofundou a análise. Cláudio tinha usado a nossa conta conjunta para pagar, ao longo de 2 anos, despesas da construtora que deveriam ter sido pagas pela pessoa jurídica. Material de construção, combustível de veículos da empresa, até um jantar de 200 dollars em restaurante de Brasília, que ele disse na época que era aniversário de um amigo. Eram 87 uares, ares adicionais. Quando a Fernanda incluiu esse segundo montante na documentação complementar que protocolou na segunda semana, o total de valores desviados ou mal utilizados da nossa conta conjunta chegou a 427 dollars. Cláudio contratou um advogado. Era um advogado conhecido na cidade, que tinha escritório no Lourdes e que eu sabia que era caro porque o Marcos conhecia os honorários de mercado dele. Isso me disse 2 coisas: que Cláudio estava levando a ação a sério agora, e que ele estava gastando dinheiro que provavelmente iria tentar retirar de algum lugar antes que o bloqueio dificultasse mais. A Fernanda estava preparada para isso. Ele vai tentar transferir a participação societária para o nome do pai ou do cunhado, ela me disse. É o movimento padrão. Já solicitei ao juiz que inclua os sócios como terceiros interessados no processo e que qualquer movimentação societária nos próximos 90 dias esteja sujeita à homologação judicial. Ele vai conseguir de alguma forma. Não nesse prazo, ela disse. E o prazo é o que importa. Havia algo que eu não tinha contado para a Fernanda ainda.
Havia algo que eu tinha descoberto de forma lateral, não pela investigação formal, mas por uma daquelas coincidências que a vida oferece quando você está prestando atenção no lugar certo. 3 semanas antes de tudo vir à tona naquela manhã de outubro, eu tinha ido a uma reunião de planejamento com uma incorporadora no centro. A reunião terminou mais cedo do que o previsto, e eu resolvi passar numa papelaria ali perto para pegar amostras de papel para um projeto. A papelaria ficava numa galeria comercial, e eu estava descendo a escada rolante quando vi, num café no andar de baixo, Cláudio sentado numa mesa de canto. Ele estava de costas para mim. Mas a mulher à sua frente eu consegui ver. 30 e poucos anos, cabelo preso, blusa azul, mãos sobre a mesa segurando uma xícara. Eles não estavam se tocando, não estavam em nenhuma postura que fosse inequivocamente comprometedora. Mas havia uma intimidade na distância entre os dois, na inclinação dos corpos, um em direção ao outro, que dispensava explicação. Eu não parei. Continuei descendo a escada rolante, saí da galeria pela porta lateral, fui até o carro, sentei no banco do motorista e fiquei olhando para o para-brisas por 6 minutos exatos. Depois liguei o carro e voltei para o escritório. Não falei para a Fernanda porque não havia nada de processualmente relevante no que eu tinha visto, mas fiz uma coisa. Naquela mesma tarde, de volta no escritório, abri o computador e procurei a Letícia. Não para confrontá-la, não por raiva, mas porque eu precisava entender o que eu estava enfrentando. O que eu encontrei foi uma mulher com um perfil público no Instagram de fotografia de natureza, flores silvestres e pôr do sol em Brumadinho. Uma mulher com a aparência de alguém que não sabe que está morando em apartamento pago com dinheiro que não pertence a quem está pagando. Uma mulher que, eu fui percebendo conforme olhava, também estava sendo usada numa arquitetura de ilusões da qual ela provavelmente só enxergava a parte que Cláudio tinha decidido mostrar. Fechei o perfil. Não voltei a procurá-la. O que eu sentia por ela não era o que muitas pessoas esperariam. Não era solidariedade automática, nem raiva. Era uma espécie de distância. Como quando você entende que 2 pessoas foram peças no mesmo tabuleiro sem saber que estavam jogando, e que a responsabilidade pelo jogo não era delas. A responsabilidade era de quem montou o tabuleiro. E esse alguém, naquele momento, estava recebendo a notificação judicial com os termos exatos do que eu havia construído em silêncio nos últimos meses, com a ajuda de uma contadora de histórias de infância transformada em advogada feroz, de um contador discreto e preciso, e de uma filha de 16 anos com ouvidos atentos e lealdade inabalável. Na última sexta-feira, antes do fim do prazo que a Fernanda tinha estabelecido como janela ideal para a primeira audiência, Cláudio apareceu na nossa casa, que tecnicamente ainda era de ambos, às 11 da noite. Eu já estava deitada. Ouvi a chave na fechadura, ouvi os passos dele pelo corredor, ouvi ele parar na porta do quarto. Ele ficou parado lá por quase 1 minuto sem dizer nada. Eu não me virei. Renata, ele disse por fim, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele. Uma voz pequena, uma voz sem estrutura. Durma no quarto de hóspedes, Cláudio, eu disse. Houve um silêncio. Você realmente vai fazer isso? Não era uma pergunta. Era a voz de alguém que está reconhecendo, finalmente, que o terreno que achava sólido debaixo dos pés havia muito tempo estava cedendo. Já está feito, eu disse. As mesmas palavras que a Fernanda tinha dito para mim quando pedi que protocolasse tudo. Já está feito. Ele foi para o quarto de hóspedes. E eu fiquei de costas para a porta, olhando para a janela do quarto onde a luz da rua entrava em ângulo pelo vão da cortina. E pensei que na semana seguinte ia chamar alguém para trocar essa cortina. Eu nunca tinha gostado desse tecido. Era uma escolha antiga, de quando a gente mudou para aquele apartamento, e eu tinha cedido porque Cláudio disse que a outra opção era cara demais. Mas agora era a hora de escolher o que eu queria, sem pedir permissão, sem justificar o custo, sem esperar a aprovação de ninguém. Era a hora da audiência. A audiência de conciliação foi marcada para uma quarta-feira de novembro, às 14 horas, no Fórum Lafayette, no centro de Belo Horizonte. Eu me lembro do cheiro daquele lugar,
Papel velho, café de garrafa térmica e aquele ar condicionado de prédio público que resseca a garganta e faz o ambiente ter uma temperatura que não é nem fria nem quente, é apenas artificial. Me lembro do barulho dos saltos no corredor de mármore desgastado. Me lembro da Fernanda ao meu lado com a pasta de couro marrom que ela já havia colocado sobre tantas mesas naquele processo que o couro tinha começado a mostrar uma marca leve na aba esquerda. Me lembro de ver Cláudio pela primeira vez desde a noite em que ele tinha dormido no quarto de hóspedes. Ele tinha emagrecido. Não muito, mas o suficiente para que o terno que ele usou ficasse com o colarinho levemente folgado. Ele estava sentado do outro lado do corredor com o advogado dele, um homem de cabelos grisalhos e postura de quem passou décadas em fóruns e aprendeu a economizar energia para os momentos certos. Cláudio me viu entrar. Por uma fração de segundo, antes que ele recompusesse a expressão, eu vi alguma coisa no rosto dele que reconheci como o que era: esperança. A esperança de quem ainda acha que o outro lado vai recuar. Eu o cumprimentei com um aceno de cabeça. Educado, neutro, como quem cumprimenta um conhecido de vista. Ele deve ter entendido alguma coisa naquele aceno, porque a esperança foi embora. A sala de audiência era pequena, com uma mesa retangular, 6 cadeiras, uma janela com persiana pela metade e uma juíza que eu descobriria se chamar Doutora Mariana Souto, com uns 40 e poucos anos, cabelo curto e uma objetividade no olhar que eu apreciei imediatamente. Ela não era do tipo que deixava o emocional contaminar o protocolo. Era do tipo que ouvia tudo e escrevia ao mesmo tempo, o que é mais difícil do que parece. A audiência de conciliação, como a Fernanda me tinha explicado antes, não era o julgamento. Era a tentativa formal de acordo. Se chegássemos a um acordo, o processo terminava ali. Se não chegássemos, seguíamos para a fase de instrução, com perícias, testemunhos e prazo para a sentença. A Fernanda tinha sido clara sobre a nossa posição. Estávamos dispostas a discutir os termos da partilha, dentro do que a lei determinava, mas não estávamos dispostas a abrir mão da documentação das irregularidades financeiras nem do pedido de ressarcimento dos 427.000. O advogado de Cláudio abriu a rodada de negociação com uma proposta que eu esperava. Reconhecia parte das transferências como empréstimo entre cônjuges. Argumentava que havia intenção de reposição documentada em mensagens de texto e oferecia uma partilha de 60% dos bens comuns para mim, em troca de retirada do pedido de ressarcimento. A Fernanda escutou a proposta inteira sem interromper. Depois virou para mim com aquele olhar discreto que significava: sua vez. Eu olhei para a Cora Mariana Souto, depois olhei para Cláudio. Não aceito, eu disse. O advogado de Cláudio abriu a boca para continuar a negociação. A Fernanda levantou levemente a mão, num gesto que era ao mesmo tempo educado e absolutamente definitivo. Doutora Mariana, ela disse, dirigindo-se à juíza, nós entendemos que a proposta apresentada pela defesa não contempla a integralidade dos danos documentados. Antes de prosseguirmos com qualquer contraproposta, gostaríamos de apresentar um elemento adicional que foi protocolado esta manhã como documento complementar ao processo. Eu senti a mudança na temperatura da sala antes mesmo de saber o que a Fernanda estava prestes a apresentar, porque havia uma coisa que eu não sabia. Uma coisa que a Fernanda havia descoberto na semana anterior e que ela tinha deliberadamente não me contado até aquela manhã, quando me ligou às 7h45, enquanto eu ainda estava tomando café, e disse: Renata, eu tenho uma coisa para te mostrar antes da audiência. Pode vir aqui às 9? Eu fui. Ela me mostrou sentada na mesma cadeira em frente à mesa dela, onde eu tinha chorado pela primeira vez, meses antes, quando contei sobre os extratos. Dessa vez, não chorei. Fiquei olhando para o documento que ela tinha impresso e senti aquela clareza fria que eu já conhecia, mas numa versão mais intensa, mais definitiva. O documento era um contrato de compra e venda, datado de 4 meses atrás, 3 semanas antes do dia em que Cláudio apareceu no meu escritório. Um contrato de compra e venda de um apartamento de 3 quartos no Sion,
avaliado em 680 ZZN, registrado no nome de Letícia de Oliveira Drummond como compradora, com entrada de R$200. $1.000 paga à vista. Os R$200, $1.000, tinham saído de uma conta que Cláudio tinha aberto individualmente, sem o meu conhecimento, 8 meses antes do contrato. A conta tinha sido alimentada por transferências fracionadas vindas da conta da construtora, numa estrutura que o perito da Fernanda descreveu no laudo com a seguinte frase, que eu memorizei porque era precisa demais para não memorizar. Movimentação característica de ocultação patrimonial prévia a processo litigioso previsível. Ele estava comprando apartamento para ela com dinheiro desviado da empresa, 4 meses antes de ser notificado, 3 semanas antes de aparecer no meu escritório e me chamar de nada. Enquanto me chamava de nada, ele estava transferindo patrimônio. A Fernanda protocolou esse documento complementar na manhã da audiência, dentro do prazo legal, com o laudo pericial anexado. Quando ela o entregou à doutora Mariana Souto naquela sala pequena com cheiro de papel velho, o advogado de Cláudio pediu 2 minutos de suspensão para analisar o material. A doutora Mariana concedeu 5. Nesses 5 minutos, eu fiquei sentada olhando para a persiana pela metade da janela. Podia ouvir em voz baixa o advogado de Cláudio falando com ele no corredor, não as palavras, mas o tom. E o tom dizia tudo o que eu precisava saber. Era o tom de quem está revisando urgentemente uma estratégia que acreditava estar funcionando e descobrindo que não estava. Quando voltaram para a sala, o advogado de Cláudio tinha uma expressão que eu reconheci. Era a expressão de quem absorveu um golpe e está tentando permanecer de pé com a postura profissional intacta. Ele é bom nisso. Profissionais experientes são. Meu cliente precisa de prazo adicional para analisar o documento apresentado, ele disse. O documento foi protocolado dentro do prazo processual, a Fernanda respondeu, com aquela calma que era mais eficaz que qualquer ênfase. Não há impedimento à continuidade desta audiência. A doutora Mariana Souto olhou para o documento. Depois, olhou para Cláudio. Era um olhar sem julgamento explícito, porque juízes de família bons aprendem a guardar o julgamento para a sentença. Mas havia uma qualidade de atenção naquele olhar que disse, sem palavras, que ela havia entendido exatamente o que o documento significava. Vamos continuar, ela disse. Foi nesse momento que Cláudio falou pela primeira vez na audiência, sem passar pelo advogado, sem esperar abertura formal, numa ruptura do protocolo que revelou que ele tinha chegado ao limite da contenção que conseguia manter. Esse documento está sendo tirado de contexto, ele disse. A voz tinha voltado ao volume que eu conhecia. Não o volume da manhã no escritório, não aquela performance pública. Era o volume de dentro de casa. O volume que eu aprendi ao longo de 18 anos que precedia as versões das histórias que eram verdadeiras apenas para ele. Aquele dinheiro... Cláudio. O advogado colocou a mão no braço dele, não agressivamente, com a firmeza de quem sabe que o cliente está prestes a dizer algo que vai piorar uma posição já deteriorada. Cláudio parou, mas o dano estava feito. A doutora Mariana tinha visto. Eu tinha visto. E a Fernanda, ao meu lado, registrou no bloco de notas que segurava no colo uma única linha que eu consegui ler de viés. Ruptura protocolo. Espontâneo. Houve uma segunda proposta, dessa vez com 70% dos bens comuns, ressarcimento parcial de R$200.000 e compromisso de estorno das cotas societárias em prazo de 90 dias. A Fernanda olhou para mim. Eu balancei a cabeça negativamente. Minha cliente não aceita acordo parcial, a Fernanda disse à juíza. Estamos prontas para prosseguir a fase de instrução. A doutora Mariana anotou. Marcou data para a próxima audiência. Encerrou a sessão com aquela objetividade que eu tinha apreciado desde o começo. No corredor, enquanto eu e a Fernanda caminhávamos em direção ao elevador, ouvi os passos de Cláudio atrás de mim. Rápidos. Ele me alcançou antes que eu chegasse ao elevador. Renata. Eu parei. Me virei. Ele estava com os documentos debaixo do braço e aquela expressão que eu levei 18 anos para nomear corretamente. Não era amor. Era dependência.
Era o olhar de alguém que confundiu as duas coisas durante muito tempo, e agora, diante da possibilidade de perder o objeto da confusão, sentia os dois em simultâneo sem conseguir distinguir um do outro. Você realmente vai destruir tudo o que a gente construiu por causa de um erro? Eu o olhei por um momento. Um erro, eu repeti. Renata. Cláudio, você desviou 427 reais da nossa conta ao longo de 2 anos. Comprou o apartamento para outra mulher. Entrou no meu escritório e me chamou de nada na frente dos meus clientes e funcionários. E passou 18 anos construindo uma mentira sobre quem eu sou e o que eu fiz. Fiz uma pausa. Isso não é um erro. Erros são involuntários. O que você fez foi uma escolha, feita várias vezes, ao longo de muito tempo, enquanto olhava direto para mim. Ele ficou em silêncio. E quanto ao que a gente construiu? Eu olhei para ele uma última vez, com aquela clareza que vinha de um lugar dentro de mim que eu não sabia que existia até que eu precisei dele. Eu construí o escritório. Eu criei os filhos com presença. Eu paguei minha parte em tudo que você diz que bancou sozinho. O que você construiu foi uma ilusão, e ilusão não precisa ser preservada. Precisa ser desmontada. Virei as costas. Entrei no elevador com a Fernanda. As portas fecharam. A Fernanda ficou em silêncio por 3 andares. Depois disse, olhando para a frente. Você está bem? Estou, eu disse. E era verdade, de uma forma diferente das outras vezes em que eu tinha dito isso nas últimas semanas. Antes era uma verdade de resistência. A verdade de quem está de pé porque decidiu ficar de pé. Agora era uma verdade diferente. Era a verdade de quem passou pelo momento mais difícil de uma travessia e reconhece, pelo peso que sai dos ombros, que o lado mais duro ficou para trás. A fase de instrução durou 4 meses. A Fernanda conduziu cada etapa com aquela precisão de relojoeira que eu admirava nela desde os 12 anos, quando ela desmontava e remontava o relógio do pai só para entender como funcionava. Havia perícias, havia intimações, havia um cruzamento de extratos bancários e documentos societários que o perito judicial ratificou em laudo de 42 páginas. Havia também o testemunho do Marcos, que prestou depoimento com aquela objetividade técnica que fazia os números falarem por si mesmos. O advogado de Cláudio tentou, em 2 momentos distintos, questionar a validade dos documentos. Nas 2 vezes, a Fernanda respondeu com protocolo e laudo. Não com emoção, com papel. Porque papel, bem organizado, tem uma solidez que nenhuma versão oral consegue contestar completamente. A sentença saiu numa segunda-feira de março, às 16h42, conforme o sistema do tribunal registrou quando a Fernanda me ligou com a voz que ela usava quando uma coisa importante tinha acontecido. Calma por fora, vibrando por dentro. Saiu a sentença. E partilha de 75% dos bens comuns para você. Ressarcimento integral dos 427 reais, com correção monetária e juros de mora. E o juiz reconheceu a ocultação patrimonial nas cotas societárias. Então, a transferência que ele tentou fazer para o cunhado foi anulada. A participação dele na construtora entra na partilha. Eu estava sentada na mesa do escritório onde tudo tinha começado, naquela manhã de outubro, quando Cláudio entrou pelas portas de vidro convicto de que tinha o controle da situação. Olhei pela janela para a rua lá embaixo, para os carros e as pessoas, e o sol de março batendo nas marquises dos prédios dos funcionários. Fernanda, eu disse. Oi. Obrigada. Ela ficou em silêncio por 1 segundo. Depois disse, com aquela voz de 12 anos que às vezes reaparecia nela sem aviso. Você construiu isso. Eu só organizei os tijolos. Quando liguei para os meus filhos naquela tarde, a Isabela respondeu no segundo toque. Eu disse que precisava conversar com ela e com o Mateus juntos. Ela disse, já sei que é importante porque você disse, preciso conversar, e não, a gente pode falar. Eu ri. Ri de verdade com o peito aberto, pela primeira vez em muito tempo. Naquela noite, sentada na cama com os 2 ao meu lado,
Expliquei o que tinha acontecido com as palavras que uma mãe encontra quando precisa ser honesta e, ao mesmo tempo, protetora. O Mateus perguntou se o pai ia morar longe. Eu disse que o pai ia morar em outro lugar, mas que continuava sendo pai deles e que isso nunca ia mudar. A Isabela não perguntou nada. Ela só me abraçou, e no abraço havia um entendimento que dispensava palavras. Cláudio tentou, por intermédio do advogado, uma última proposta de reconciliação extraprocessual, protocolada como petição, que a doutora Mariana indeferiu por ausência de pertinência com o objeto do processo. Era a linguagem jurídica para "isso já foi decidido". E havia sido. Eu me mudei num sábado de abril, com chuva fina e aquele cheiro de terra molhada que Belo Horizonte tem quando o verão finalmente decide ir embora e o outono chega sem avisar. Não me mudei para longe. Me mudei para um apartamento no Funcionários, a 8 minutos do escritório a pé, num prédio com porteiro simpático que se chamava Seu Gilberto e que no primeiro dia já sabia o nome dos meus filhos, porque eu os apresentei como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, porque era. O apartamento tinha 120 metros quadrados, pé direito alto, janelas grandes voltadas para o leste que deixavam entrar o sol da manhã com aquela generosidade que a luz de manhã cedo tem quando não está sendo disputada por cortina que nunca foi minha escolha. Era um apartamento vazio, e o vazio não me assustou. Me animou, porque vazio é possibilidade, vazio é página em branco. E eu, que passara a vida inteira transformando espaços vazios em lugares onde as pessoas queriam estar, sabia exatamente o que fazer com um. Não decorei de uma vez. Fiz como sempre ensinei meus clientes a fazerem. Vivi no espaço primeiro. Dormi nele, cozinhei nele, tomei café de manhã olhando para aquelas janelas sem pressa de preencher o que ainda estava descobrindo. O único móvel que entrou no primeiro dia foi a cama que comprei nova, com a cabeceira de madeira clara que eu tinha visto num catálogo 2 anos antes e guardado na memória sem motivo aparente na época, e que agora entendia que estava guardando para aquele momento exato. A Isabela veio me visitar no segundo fim de semana e ficou parada no meio da sala vazia por um momento, olhando para as janelas e para as paredes brancas e para o piso de madeira que o sol da manhã deixava com uma cor que ia do mel ao âmbar, conforme as horas passavam. "Mãe", ela disse, "esse apartamento é você." E eu pensei, sim, é exatamente isso. Essa é a primeira vez em muito tempo que o espaço onde eu vivo é completamente, sem negociação, eu. O Mateus veio no fim de semana seguinte e perguntou se podia escolher a cor da parede do quarto dele, que ficaria pronto para os fins de semana e férias quando ele quisesse ficar. Eu disse que sim, que era o quarto dele e que qualquer cor funcionava. Ele escolheu um azul petróleo intenso que eu jamais teria sugerido para um quarto de 12 anos e que ficou absolutamente perfeito, com aquela luminosidade específica que cores escuras têm quando o espaço é bem iluminado. Aprendi isso com ele naquele sábado. O escritório continuou. Mais do que continuou, cresceu. Porque havia alguma coisa que eu não tinha calculado quando comecei aquele processo todo. Uma consequência que só fui entender depois. Quando você para de gastar energia sustentando uma mentira sobre quem você é, essa energia vai para algum lugar. E no meu caso, foi direto para o trabalho. Fechei no segundo semestre daquele ano o maior contrato da história do escritório. O projeto de interiores completo de um hotel boutique em Tiradentes, 52 quartos, área comum, restaurante e spa. Era um projeto que me ocuparia por 18 meses e que colocou o escritório num patamar diferente de visibilidade. O casal Drummond, o médico ortopedista e sua esposa que estavam na sala de reuniões naquela manhã de outubro e viram tudo, remarcaram a reunião no dia seguinte como haviam prometido e se tornaram clientes. A reforma da cobertura deles no Belvedere foi entregue 6 meses depois e a esposa do Dr. Drummond, cujo nome eu soube ser Ana Luísa, me mandou uma mensagem na noite da entrega com 3 palavras: "Você é incrível." Guardo essa mensagem até hoje. A Giovana ganhou promoção e virou coordenadora administrativa. O Marcos ganhou participação nos lucros do escritório porque era o justo
e porque eu devia a ele uma honestidade que a situação toda tinha me ensinado a não adiar. Os dois designers jovens que estavam no corredor naquela manhã e que me olharam com aquela mistura de choque e respeito se tornaram dois dos profissionais mais comprometidos que já tive. Nunca falei diretamente com eles sobre o que aconteceu, mas há um entendimento que se cria entre pessoas que testemunharam alguém se manter de pé num momento difícil, uma espécie de contrato tácito de lealdade que não precisa ser verbalizado para ser real. A Fernanda e eu retomamos o hábito que tínhamos aos 12 anos de passar tardes juntas, agora em forma de almoços, às sextas-feiras num restaurante árabe no Savassi, que tinha uma esfia de queijo que ela dizia ser o único item permanentemente justificável no universo. Nós duas ríamos muito nesses almoços. Eu não sabia quanto sentia falta de rir assim, com o corpo inteiro, sem monitorar o volume ou o momento, até que voltei a fazer. Minha mãe não estava mais aqui para ver. Esse é o peso que fica, o único que não aliviou completamente com o tempo. Há momentos em que eu estou fazendo alguma coisa que ela teria achado bonito, olhando para as janelas do apartamento novo ou entregando um projeto que ficou exatamente como eu imaginei. E sinto a ausência dela com aquela especificidade que só a ausência de quem nos conheceu inteiramente tem. Mas há também uma continuidade que eu encontrei. O caderno de capa azul que ela me deu aos 16 anos, com os desenhos tortos dos cômodos que eu queria ter um dia, está na estante do meu escritório em casa. Cômodos com pé direito alto, luz natural, cozinhas com ilha central. Olho para ele às vezes e penso que ela sabia. Que aquele caderno não era só um caderno. Era uma instrução. Era ela dizendo: não pare de imaginar o que você quer, porque o que você imagina você constrói. Quanto a Cláudio, eu poderia dizer que ele desapareceu da minha vida completamente. Mas não seria verdade porque temos 2 filhos juntos e filhos são a ligação que não se desfaz com o divórcio. Ele cumpriu a sentença. Pagou o ressarcimento em parcelas dentro do prazo, com correção, como determinado. Saiu do apartamento do Belvedere, que entrou na partilha e foi vendido, e foi morar num apartamento menor no Anchieta. A construtora continua, com a participação redefinida pelo processo, embora eu tenha escutado pelo Marcos, que ainda tem contatos no meio, que as coisas não estão indo tão bem quanto iam antes. O relacionamento com a Letícia terminou pouco depois da sentença. Não sei os detalhes e não precisei saber. O apartamento no Sion, que havia sido comprado com o dinheiro desviado, entrou na ação como bem a ser ressarcido e a questão foi resolvida juridicamente. O que Letícia soube ou deixou de saber sobre a origem daquele dinheiro, o que ela sentiu quando tudo veio à tona, são capítulos de uma história que não é minha para contar. Com os filhos, Cláudio tem mantido presença. Isso eu preciso reconhecer com a honestidade que o processo inteiro me ensinou a ter. Ele aparece para o Mateus nos fins de semana que lhe cabem, vai aos jogos de futsal, liga para a Isabela regularmente. Há uma versão dele de pai que é melhor do que a versão dele de marido, e eu não vejo sentido em misturar as duas na cabeça das crianças. Elas têm o direito de construir o relacionamento com o pai com os próprios olhos, sem que eu interfira com o peso do que eu sei sobre ele. Já é suficientemente difícil crescer. Não precisa ser mais. Isabela completou 17 anos em junho. Eu fiz uma festa pequena no apartamento novo, com os amigos dela, a Fernanda, o Marcos, a Giovana e os pais de alguns colegas da escola. Ela pediu que eu fizesse o bolo eu mesma, porque, segundo ela, meu bolo de chocolate com ganache era o único bolo que valia a pena existir. Fiz o bolo às 11 da noite anterior, enquanto ouvia uma playlist que ela tinha montado para a festa, com músicas que eu não conhecia metade, e que eram, a maioria delas, bonitas, de um jeito que me surpreendeu. No meio de uma delas, de pé na cozinha com a espátula de ganache na mão, eu percebi que estava sorrindo sem motivo específico. Aquele tipo de sorriso que não é reação a nada externo, que vem de dentro, de um lugar que está bem. Eu fiquei um momento parada notando aquele sorriso, reconhecendo-o, deixando-o existir sem pressa de analisá-lo. Depois voltei ao bolo. O Mateus me perguntou meses depois, numa daquelas perguntas que crianças fazem sem cerimônia porque ainda não aprenderam a embrulhar as coisas difíceis em contexto. Mãe,
Você está feliz agora. Eu estava dirigindo quando ele perguntou, olhando para a rua à minha frente. E levei um segundo antes de responder, porque queria responder com verdade, não com a resposta que era fácil de dar. Estou, eu disse. De um jeito diferente de antes. Mais quieto, mas mais real. Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Depois disse: Acho que eu entendo. E voltou a olhar pela janela do carro com aquela expressão de 12 anos que ainda não sabe tudo, mas já sabe mais do que deixa aparecer. Aprendi muitas coisas nesse processo. Aprendi que silêncio, quando usado com intenção, é mais poderoso que qualquer grito. Aprendi que construir em segredo tem uma eficiência que construir na presença do inimigo nunca vai ter. Aprendi que a raiva, quando você a reconhece pelo nome correto e não deixa ela te governar, pode ser combustível preciso e limpo. Aprendi que aliados verdadeiros aparecem quando você os trata com verdade, e que a Giovana e o Marcos e a Fernanda são pessoas que eu quero na minha vida muito além do que qualquer circunstância que nos reuniu. Mas a coisa mais importante que aprendi, a que eu carrego com mais cuidado, porque é a mais frágil e ao mesmo tempo a mais resistente de todas, é essa: que uma mulher que sabe o que construiu não precisa de ninguém para confirmar que construiu. O valor do que é real não precisa de testemunha, não precisa de aplauso. Não precisa de nenhum homem entrando por nenhuma porta de vidro para anunciar o que é verdade, porque a verdade já estava lá antes do anúncio e vai continuar lá depois que o barulho passar. Naquela manhã de outubro, quando Cláudio gritou que eu era nada sem ele, havia na sala pessoas que me olhavam esperando ver o que eu ia fazer. E eu entrei no elevador, atravessei a porta, senti o sol no rosto e respirei. Essa respiração foi a resposta. Não precisei gritar de volta. Não precisei me justificar. Não precisei provar nada naquele instante, porque a prova já estava documentada em 42 páginas de laudo pericial, em anos de notas fiscais, em extratos de conta, em projetos entregues, em clientes atendidos, em filhos criados, em uma herança guardada com o nome da minha mãe escrito em cada centavo. Eu era tudo o que ele disse que eu não era. E sabia disso antes dele gritar, durante ele gritar e depois que o barulho foi embora. Hoje, quando entro pelas portas de vidro do meu escritório de manhã, o piso de mármore que escolhi, peça por peça 8 anos atrás, está exatamente onde sempre esteve. A Giovana já preparou o café. O Marcos já abriu as planilhas do dia. Os designers já estão nas estações de trabalho, com os fones de ouvido e aquela concentração jovem que me alegra todas as manhãs porque me lembra de mim aos 20 anos, de frente para um projeto sem ter a menor ideia do que estava construindo, mas sabendo, com uma certeza que não precisa de prova, que era capaz. Eu sou capaz. Sempre fui. E nenhuma voz, por mais alta que grite, por mais público que seja o palco, vai mudar o que é simplesmente verdadeiro. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima!